Continua, nós também vamos conversando em torno do Evangelho de Jesus, trazido pelos seus discípulos. E para sintonizarmos com a espiritualidade maior, vamos buscar a presença amorosa de Deus, de Jesus, agradecendo-os pela vida, pela oportunidade da encarnação neste planeta, neste período tão importante para as nossas almas. Agradecer e pedir a Ele que nos ajude, que nos dê ânimo, para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades e reformar todas as nossas convicções ultrapassadas a respeito de nós mesmos e do Evangelho. Que o Senhor nos inspire e nos ajude e atenda à necessidade de todos nós. Que assim seja. Tiago, o discípulo de Jesus, no capítulo 4, versículo 8, ele recomendava a seguinte frase aos seus discípulos: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Então tem uma diferença, os pecadores e vós de duplo ânimos, purificai os corações. Então a gente viu que limpar as mãos é um ato exterior, e purificar o coração, o sentimento, é um ato interior, interno, que as nossas almas tanto necessitam. Vamos ver o que Emmanuel, o trabalhador que esteve junto a Chico Xavier, vai dissertar a esse respeito, né? É no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 18, o título é Purificação Íntima. Vamos ver. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, né? A gente conhece uns aos outros, a gente analisa, conhece a vida dos que nos rodeia, e a gente conhece do que a gente rodeia também, né? E a vida íntima, da qual somente Ele próprio poderá fornecer o testemunho. A vida íntima nós não conhecemos. A intimidade dos pensamentos e dos sentimentos do outro, mesmo quando partilhamos a intimidade no matrimônio, no lar, com os filhos. O que o outro sente, só se ele verbalizar para a gente não tem capacidade de analisar, e muito menos ser conhecida. Somente aquilo que nós exteriorizamos. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus. Então, tudo que nós trazemos por exterior, a fonte está no mundo íntimo que cada um de nós trazemos. E todas as expressões exterior guardam aí os seus fundamentos. Então, nós exteriorizamos aquilo que nós somos intimamente. Se nós somos ansiosos, nós vamos ter pressa de tudo, né? A gente vai exteriorizar isso e o outro vai perceber. Atento como nós somos em relação ao outro, nós percebemos rapidinho quando a pessoa está exteriorizando um sentimento íntimo, né? Porque a gente observa mais o outro do que a gente mesmo. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Não tem nenhum ser humano na Terra que não tem necessidade de retificação, de renovação constante. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. A gente fala de reforma íntima, mas não é um trabalho tão simples assim, né? O benfeitor está afirmando, e a gente fazendo uma análise da nossa luta
para fazer essas reformas, a gente percebe que realmente não é tão simples, é bem complicado, né? Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Então a gente fala que é espírita cristão, e que somos seguidores dessa doutrina maravilhosa. Isso é fácil da gente exteriorizar, que a gente segue o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus. É isso que ele está falando, isso é simples, né? Confessar a aceitação de verdades religiosas. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Veja que são 3 coisas que nós precisamos aqui. Vamos anotando o que nós vamos precisar para a gente realizar essa reforma tão necessária que nós precisamos fazer no dia a dia. Espírito de sacrifício, porque a gente não pode ter tudo aqui no mundo. Se a gente for querer ter tudo que o mundo oferece, a gente vai perecer na metade da nossa idade, né? Porque tem muitas coisas, a gente tem que sacrificar alguma coisa para alcançar aquilo que a gente precisa alcançar. Ter compreensão, uma compreensão fraternal, saber que o outro também tem dificuldade e tem necessidade dessa reforma íntima e que ele anda junto de nós, né? E autodisciplina. A gente gosta de disciplinar os outros, né? Mas fazer a autodisciplina com nós mesmos, a gente não quer. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificar as atividades do plano exterior, renovar as suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indesvazável de seus pensamentos. Então ninguém invade o pensamento do outro, né? A purificação íntima só o indivíduo pode fazer, mas a gente pode começar retificando as atividades exteriores, os nossos trabalhos, a nossa relação com o outro, porque é isso que vai dar sustentação para essa reforma íntima. É isso que vai também nos afiançar diante da sociedade, né, a autoridade moral. Por exemplo, nós temos um conhecido que nenhuma outra religião o criticou. Criticaram, condenaram a doutrina espírita, mas a personalidade do senhor Francisco Cândido Xavier, nunca ninguém de outras religiões, líderes de outras religiões, ousaram a criticar, porque ele tinha autoridade moral. Ele retificou todos os seus atos exterior, juntamente com o interior. Ele expressou tudo o que ele sentia da melhor maneira diante da sociedade, sem muito equívoco. Certamente não agradou a todos, como o próprio Jesus não agradou, porque é impossível a gente agradar ao outro, e também não é isso que nós devemos focar, em agradar aos outros. O que nós devemos estar sempre predispostos a fazer é não nos desagradar consciencialmente diante das leis divinas. Isso é fundamental para a construção da nossa felicidade. O outro vai nos acompanhar mais cedo ou mais tarde. Ele vai nos alcançar ou vai nos ultrapassar e vai reconhecer o esforço que nós estamos fazendo. No momento, a gente não está aqui para agradar a ninguém. A gente está para fazer o que tem que ser feito, expressando exteriormente os bons sentimentos que nós já trazemos dentro do coração. É isso que o benfeitor está dizendo. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para
os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então ele está dizendo que a reforma íntima não é um trabalho simplesmente à custa de palavras maravilhosas. Precisa ter bom ânimo. Ele chama aqui de duplo ânimo, porque nós temos uma companheira que nos acompanha. Companheira já acompanha, né? Diariamente, o tempo todo, que é a preguiça espiritual. Não, assim tá bom, Deus releva, na próxima encarnação. Os espíritas gostam da próxima encarnação, nem sabe se vai ter tão cedo aqui no planeta, mas nós deixamos tudo para a próxima, não resolvemos agora, né? Então, começa-se pelos atos exteriores. Bons atos exteriores vai nos levar a uma construção e uma retificação dos nossos sentimentos interiores. Porque tudo que nós externamos vem de dentro do nosso coração. Se o nosso coração ainda é impuro, nós vamos externar ódio, raiva, doença no corpo físico. Qual de nós que não tem uma doencinha grave ou não, tem uma doencinha, porque todos os nossos defeitos vêm de uma imperfeição espiritual. Quando nós alcançarmos uma perfeição espiritual relativa, nós vamos deixar de ter dor de cabeça, dor na coluna, né? Cansaço, preguiça. Tudo isso são doenças que nos levam ao retardamento dessa reforma íntima, automaticamente o retardamento da construção da nossa felicidade. E para completar nosso estudo, nós trouxemos aqui um artigo que foi feito pela Federação Espírita de São Paulo, no ano de 2021. Eu achei bastante importante para complemento desse assunto. Ele diz assim: sem o conhecimento de nós mesmos, não há reforma íntima. E ele começa a relatar que quando Sócrates, um dos precursores da mensagem de Jesus, nos recomendou o conhecimento de nós mesmos, talvez não imaginasse o alcance atual da proposta. Jesus deixou claro quem somos nós e a que viemos, bem como o caminho mais fácil para atingir o objetivo maior, a plenitude do amor. Após cumprirmos todas as etapas evolutivas, passo a passo. A doutrina dos Espíritos, tão bem formatada por Kardec, e depois complementada por vários espíritos, entre eles Emmanuel, o benfeitor que escreveu a respeito do versículo 8 do capítulo 4 de Tiago, e André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Os dois usou o mesmo canal, né, para nos trazer essas notícias a respeito de onde nos localizamos e como localizaremos e como viveremos no plano espiritual. O Espiritismo veio agregar novas, mas já pálidas e algumas até defasadas atribuições ao postulados de Sócrates. Somos seres em constante evolução. Por isso que as verdades que nós tanto defendemos hoje, daqui 20, 30 anos, ela já não tem tanta validade, né? Porque as coisas evoluem, nosso ponto de vista, nossa maneira de ver, né? A ciência vai nos ajudando. Então quem somos nós? Ele faz a pergunta aqui. Porque a gente conhece o outro, né? Principalmente aqueles que nós temos mais birra com ele. A gente conhece tudo, pesquisa, invade a vida pessoal da pessoa, imaginamos o que ele é, o que gostaríamos de ser, mas nós vamos esquecendo de nós mesmos. E quem somos nós? Uma vez definido que somos espíritos eternos, filhos do mesmo Pai, luz da mesma luz, e sujeitos às mesmas leis, direitos e obrigações, e que partimos do mesmo princípio, usando o dom do livre-arbítrio, nos definimos como individualidade vida após vida.
Somos hoje o que nós fizemos ontem. Nós somos nossa própria continuidade. Afirmando aqui a fala de Jesus, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós não herdamos a maldade que os nossos pais fizeram, ou os erros que a nossa sogra comete contra nós. Não, nós herdamos de nós mesmos, tanto as boas sementes como as más sementes. Estamos destinados à felicidade e à perfeição progressiva, segundo o nosso desejo e esforço. Veja só, desejo e esforço certamente resulta em duplo ânimo, em consciência, em concordância com as leis de trabalho, amor e justiça. Duas leis aqui, porque a justiça de amor, a lei de amor, justiça e caridade é uma lei só. Amor, justiça e caridade é uma lei, e tem a lei do trabalho. E nós somos meio embirradinhos para trabalhar, né? Tanto no campo da materialidade, mas principalmente o trabalho íntimo. Nós não queremos fazer, não queremos aproveitar a oportunidade. E o que fazemos aqui? Reconhecidamente somos seres imperfeitos, endividados perante nós mesmos e os outros, doentes, insanos. Isso que nós somos, doentes, insanos e imperfeitos. Por isso nós carregamos o resultado dessa imperfeição, com a dificuldade de relacionamento com o outro, com as dores do corpo físico, a dor moral, por conta dessas coisas. Buscamos a cura através da reforma interior. Então ele recomenda, buscamos a cura através da reforma interior. Mas antes é preciso fazer o diagnóstico. Isso é para cada um fazer o diagnóstico contigo mesmo. Eu já caí logo no primeiro, né, dos diagnósticos. Quem sou eu? Mesmo na atualidade, não há pessoa mais desconhecida para nós do que nós mesmos. E para piorar, nossa percepção a respeito de nossa pessoa é deveras deturbada. Imaginamos ser uma criatura que tem pouco a ver conosco. Diagnóstico errado conduz a tratamentos ineficientes e perigosos. Qual a minha tarefa de vida? Todos nós temos um projeto de vida física, consciente ou não. Todos nós trazemos esse projeto de vida. Para algumas pessoas, a reencarnação foi compulsória, avalizada pelos nossos benfeitores, aquelas pessoas que nos amam, ou aqueles irmãos que amam a toda a população indistintamente, e que avalizam a nossa vinda, para o desafio do dia a dia, com o objetivo de melhorarmos, de encontrar aqui o Consolador, e através do esclarecimento que Ele nos faz, a gente fazer essa reforma íntima que tanto precisamos. Então o momento é agora, porque talvez a gente reencarne em um outro país que a gente nunca vê nem falar do Consolador, ou em um outro planeta, com maiores dificuldades. Quem pode atrasar ou adiantar a nossa felicidade é nós mesmos. Então, para algumas pessoas, a reencarnação foi compulsória, baseada na lei de causa e efeito, com alguns ajustes feitos por espíritos que coordenam esse projeto de vida. Outros de nós já participamos ativamente do projeto de vida. Ele cita aqui, por exemplo, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, o caso de Segismundo, que participou ativamente do seu projeto. E muitos que estão aqui sentados participou do projeto de encarnação aqui no Brasil, escolhendo a dedo a família, o pai, a mãe. Tudo isso graças a as leis de sintonia, as leis de afinidades, porque às vezes nós precisamos de genes que só aquele casal vai poder nos proporcionar para a gente desenvolver algo através do corpo físico, né? Então é uma coisa que foge à nossa capacidade de análise, mas isso não é importante agora.
O importante é que a gente aproveita a oportunidade. Identificar e definir a tarefa de vida não é tão fácil, mas com a simples observação e estudo dos acontecimentos em nossa atual existência é possível uma visão clara. Aí ele traz umas propostas, uma proposta onde ele apresenta as dificuldades a serem transpostas. Além das íntimas decorrentes da própria evolução, tais como preguiça de todos os tipos, pouca maturidade psicológica, há os impedimentos externos, dentre eles a educação que as escolas nos dão, a educação que os lares nos oferecem, a religiosidade que nos amedronta a respeito da vida após a morte. Então, essas são dificuldades exteriores. Claro que muitas outras dificuldades a serem transpostas nos acompanham no dia a dia. A reforma interior apenas começa de fato a se tornar eficiente quando alinhamos nossa existência ao conhecimento de quem somos nós e a que cada um de nós veio. Aí ele traz aqui alguns conceitos. Cada pensamento, sentimento e atitude tem um padrão vibratório específico. O benfeitor aqui, inspirado por algum benfeitor também, trabalhador da seara espírita, que escreveu esse artigo, ele está dando para nós os meios da gente fazer uma análise dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e as atitudes, porque cada um desses sentimentos e atitudes e pensamentos vai conectar com outras mentes parecidas, e isso vai criar uma potência, facilitando ou dificultando essa nossa reforma íntima e a ascensão para a felicidade. Irradiamos e recebemos de volta através da lei do retorno e da sintonia. Então tudo que nós pensamos, alguém vai captar, que está sintonizado naquela mesma faixa vibratória. Não é fácil de entender para nós leigos a respeito de ondas sonoras, dessas vibrações, mas para quem entende de eletrônica, desses aparelhos celular, né, ele tem que ter, eu quero conectar com um determinado número, aquele número é a fonte, vamos dizer assim, do sentimento daquele momento que o celular está conectando com o outro, e aí ele vai conectar, e assim também são nossas almas, e não é só com as da Terra não, viu? O negócio é mais amplo, é com o universo inteiro. Por isso que rapidinho a gente acha sintonia. Por isso que a gente nunca está só, mas que devemos ter cuidado em escolher as nossas companhias através dessa seleção de sentimentos e pensamentos e ações nossas. Quando em desarmonia, o que recebemos de volta recebe o nome de dor, de sofrimento, de penas, castigo, sorte, azar, destino. Deus quis ou Deus deixou que isso acontecesse. A gente arruma um monte de nomes, penderucalhos para desculpar, mas na verdade, né, fomos nós que quis isso. Exemplos: para o impaciente que se acha o dono do mundo, agora aqui começa a relação para a gente fazer uma análise em qual a gente caiu. Eu caí em todas, mas essa aqui foi logo a primeira, como eu disse aquela hora anteriormente. Para o impaciente que se acha o dono do mundo, ele vai receber demora, complicações, está sempre rodeado de pessoas lerdas, lentas no raciocínio, no desenvolvimento do trabalho, isso tudo. Veja só que Deus é homeopata, né?
O tratamento que Deus faz é igual a homeopatia, Ele dá o fermento para que o corpo age. Então Deus dá de acordo com aquilo que a gente tem interiormente, para que a gente crie condições de superar essa situação, né? Nunca ninguém tinha jogado tão forte isso na minha cara assim. E precisa às vezes os benfeitores, o amigo, ferir o nosso espírito para que a gente caia na real. E a gente, em vez de agradecer ou dizer, não, é isso mesmo, é isso que eu estou precisando, muito obrigado, a gente magoa, milindra, dá de cara para a pessoa, né? Às vezes nem cumprimenta nunca mais, porque fulano falou isso. Se falou, é porque você está exteriorizando, né? É mais uma prova de que a gente quer controlar até o que o outro fala. Então, para o impaciente que se acha o dono do mundo, recebe a demora, as complicações, parece que tudo que vai fazer é mais difícil, toda tarefa que vai fazer é mais complicada, por causa da impaciência e da soberba. E está sempre rodeado de pessoas mais lerdas. Quando próximo de alguns, sua simples presença trava-lhes o raciocínio. Às vezes a pessoa sozinha lá está desenvolvendo a tarefa que está uma beleza. Você chega, pronto, ele já deixa cair o copo, já, entendeu? Já, é desse jeito mesmo, desse jeito. O orgulhoso recebe a ajuda das humilhações, uma após outra, vinda de pessoas, situações e acontecimentos. E a gente fica bravo, né? Fulano me humilhou. Ah, se fosse verdade, se o outro conseguisse nos humilhar, para a gente humilhar no fato de tornar humilde, mas a gente pode aproveitar com o futucão que o outro dá, para a gente construir essa humildade em nós. Para o avarento, o melhor remédio são as perdas. É o contrário, né? O remédio sempre vem ao contrário. O ciumento, para curar-se, não abre mão de todo tipo de traição, até que entenda que não é dono de nada nem de ninguém, além de sua própria vida e destino. O remédio é amargo, mas é preciso. E não adianta a gente mais ficar olhando para os outros, querendo consertar os outros. Quem precisa de conserto sou eu, é você, é aquele que está primeiramente, eu é que preciso, né? O Sara está ali acenando. Quando eu aponto o dedo, já tem logo já fica escondido, que é para não mostrar, né? Que tem coisa que a gente não pode mostrar. Os outros 3 está indicando fortemente. Não é nem duplo ânimo, precisa de triplo ânimo para ser feito. Então o convite de Jesus sempre é amoroso. Esses remédios é amargo, mas é amoroso. Quem aqui nunca tomou um chá da mãe ou da avó amargo e que o efeito é quase imediato para aquela necessidade que nós estamos buscando? Então o Evangelho também tem disso, mas ele é amor, justiça e caridade. É a grande bandeira que nós devemos carregar em nossos corações, exteriorizando aquilo que nós já possuímos de bom interno, e lutando, combatendo, transformando as nossas forças ainda inferiores. Então que Jesus continue a nos abençoar, e que Ele derrame um pouco do seu óleo, da sua potência, do seu ânimo infinito em cada um de nós, para que a gente construa esse novo ser necessitado e merecedor de felicidade. Vamos agradecer a Deus? Vamos pedir ao nosso irmão André que faça a prece de agradecimento, por favor. Vocês têm que partilhar um pouco os trabalhos uns com os outros, né, André?
Vamos todos fechar os olhos, mentalizarmos a figura do nosso querido irmão Jesus, nosso irmão maior. Querido e amado Mestre Jesus, o seu Evangelho nos consola os corações. E por isso te agradecemos por tantos ensinamentos que nos conduzem a uma vida melhor através da nossa renovação, através da nossa transformação, através da mudança que os seus ensinamentos nos incita a cada momento. Nos dê força, nos dê perseverança para que possamos seguir as suas instruções e com isso melhorarmos a nossa jornada para que um dia, o mais breve possível, possamos estar ao seu lado, auxiliando também os corações que tanto necessitam. Te agradecemos por tantas bênçãos, te agradecemos por essa casa que nos acolhe, que nos recebe, que recebe a todos nós em momentos de dificuldade, que aqui viemos buscar o seu alívio. Que a sua luz, que o seu amor esteja dentro de nós e que possamos estar sempre contigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja.